Qualificação do ano 2020. Fatores críticos de sucesso na implantação de ERP. Orientadora, professora Miroslava, co-orientador, professor Arcione. Mestrando, Domingos Altobello Neto, eu. O sumário dessa apresentação envolve introdução, revisão da literatura, metodologia da pesquisa, o desenvolvimento, a pesquisa teórica, a determinação dos fatores críticos de sucesso, consulta aos especialistas, resultados e discussão dos resultados, a conclusão e a bibliografia. A contextualização é que hoje nós vivemos num mercado muito competitivo e temos a necessidade de rapidez nos processos de tomada de decisão, informações em tempo real e online para a tomada dessa decisão. Quais são essas informações? Níveis de estoque e recursos materiais, recursos humanos, capacidades envolvendo financeira, produção e vendas, necessidade de obter geração de relatórios ou dashboards, compliance para as normas do governo, a busca por participação em cadeias de suprimento. E surge então o ERP como ferramenta para atingir esses objetivos. Tudo começa com a definição da alta administração da empresa. Por ponderação, quais pacotes ERP existem no mercado e que podem atender à demanda requerida? Qual é o orçamento estimado? Quais são as vantagens, os prós e contras dessa implantação? Quais são os riscos iniciais, impactos e formas de mitigá-los? Planos B a esses riscos. E, então, qual é a situação que a empresa está e onde se quer chegar com essa implantação já na fase de operação? O problema: se busca a implantação de sistemas ERP, a empresa tem que se adaptar a esse sistema ERP. Se busca obter sucesso e um melhor desempenho na operação. No início, quando lá na definição da empresa, os riscos não estão totalmente mapeados na fase de decisão. E a preocupação sempre em manter a saúde da empresa. Então, o objetivo é conhecer os FCS para potencializar o sucesso em novas implantações. A hipótese dessa pesquisa é: então, os especialistas eles confirmam os FCS elencados na literatura, que nós vamos elencar através das informações dos autores? E a outra hipótese: esses especialistas eles definem uma lista de FCS de maior importância? A justificativa do trabalho é que somente a implantação do ERP por si só não vai já fornecer uma melhor eficiência na empresa. A empresa ela torna-se praticamente outra, tem uma reciclagem de funcionários, racionalização desses funcionários e outra estrutura departamental. Então, o conhecimento dos FCS ele busca evitar o fracasso das novas implantações e potencializar o seu sucesso. O objetivo geral é elencar quais são esses FCS, os principais, e para a implantação de um sistema ERP. E os específicos? Pesquisar na literatura relevante quais seriam os fatores críticos de sucesso na implantação do ERP. Obter a representatividade entre os especialistas brasileiros. Comparar as informações obtidas entre os especialistas brasileiros e na literatura relevante. A delimitação do trabalho envolve elencar os principais FCS para a implantação de sistemas de gestão, em específico o ERP em organização de maneira geral, e não serão abordados aqui planos de implantação, qualquer outro conceito que esteja fora do escopo dessa dissertação. O MRP, então, os sistemas de planejamento e produção, eles começam com MRP e MRP2. Eles surgem nos anos 80 e com a utilização das redes computacionais ligadas a servidores, que ficam mais baratos do que a utilização dos mainframes. A evolução das atividades do gerenciamento de produção logística, ela surge com o MRP2. Então, se no MRP se pensa o que, quando e quanto, né, é necessário para se produzir alguma peça, por exemplo, uma pá,
vai precisar cabo, prego, chapa, né? O quanto vai precisar de cada um desses itens. Ou seja, uma lista de materiais que ela é fornecida num dado momento, por quanto, em qual quantidade e quando é fornecida. Já no MRP2, esses recursos já se pensa, olha, o que é necessário em termos de pessoal, capacidade dessas pessoas, meios produtivos, quando tem que comprar, quando esses produtos entram, quando eles saem. Então, segundo a Pix, né, a estrutura de planejamento, o ERP é uma estrutura de planejamento para todos os recursos de um negócio, desde o planejamento estratégico até sua execução. É um software, ou seja, está no âmbito da tecnologia de informação. Ele pode automatizar links de processo, compartilhando informações entre as áreas funcionais e processando transações de negócio de maneira eficiente. Eles oferecem suporte à organização de dados para tomar decisão e análise. Eles estão organizados em módulos que oferecem suporte às áreas. Esses módulos podem ser finanças, marketing, recursos humanos, operações, compras, logística. O compartilhamento de dados em tempo real ele é habilitado usando um banco de dados comum entre esses módulos. Então, o MRP ele está no âmbito dos bons, Bill of Materials, a lista de materiais. O MRP2, ordem de entrada, ordem de saída, planejamento mestre, contas a pagar, contas a receber, livro-razão, contabilidade, custo padrão, capacidade requerida, planejamento, compras e planejamento mestre novamente. O ERP ele já está pensando na cadeia de suprimentos, gerenciamento da demanda, logística de distribuição, ordem de serviço, marketing, vendas e planejamento de operações, custos avançados, gerenciamento da qualidade, recursos humanos e engenharia de produto. E os avanços em ERP estão em gerenciamento e relacionamento com o cliente, Business Process Management, que é a constante aprimoramento dos processos da empresa, conceitos específicos de indústria, gerenciamento do relacionamento com fornecedores, e-commerce, internet das coisas e blockchain integration, que é o que? É um protocolo de confiança que permite rastrear o caminho das mercadorias por onde ela passar, os estoques por onde ela estiver. Então, o mercado do sistema de planejamento de produção, segundo aqui a FGV, esse dado aqui mapeado por Meirelles, a TOTVS em 2020 ela ocupava 33% do mercado no Brasil, a SAP 32%, a Oracle 12% e outros, incluindo aqui a Microsoft, 18%. A Microsoft num bolo aqui que tem 18%. A SAP, que é a pioneira desses sistemas, ela foi fundada em 1972 em Waldorf, na Alemanha. A TOTVS foi fundada em 1989, porém ela se consolidou em 2005 com o nome TOTVS. O mercado de ERP é um dos que mais crescem na indústria de TI. Se era caro antigamente, hoje já era interessante para pequenas e médias empresas. Os sistemas de planejamento de produção, se nós formos olhar o mercado em termos do mundo, essas cifras aqui, elas são em bilhões de dólares. Então, Estados Unidos 822, China 250, Japão 140, Reino Unido 110, Alemanha 100, França 71, Índia 56, Canadá 51, o Brasil aqui com 47 bilhões, Austrália 41. A lógica desses sistemas está em informação em tempo real, confiabilidade nos dados, monitorado simultaneamente com a relação de causa e efeito, busca minimizar a complexidade, sobra tempo para se planejar, diminuir gastos e repensar a cadeia produtiva. Então tudo começa numa ordem de vendas, que envolve um processo de fabricação. Isso daqui, essas informações, elas são fornecidas em múltiplas bases, que são estoques, insumos, logística e outras. Então, tem um reflexo da situação atual da empresa.
né? Então, começando lá, o controle em tempo real, o controle das etapas que levam até o produto final, a produção do tempo, a redução do tempo que o produto vai ficar parado lá no estoque. Então, a produção de forma mais inteligente. Nós obtemos relatórios diários, dashboards, como dissemos anteriormente, os equipamentos obsoletos, produtos que estão dando prejuízos, quais podem ser? Equipamentos obsoletos, cálculo do custo de matéria-prima, o relato das entregas e pedidos fora do prazo, atendimento às exigências do governo, que é o compliance, e a sistematização no lançamento de dados e informações. Os principais desafios dessa implantação do ERP os ERPs são projetos caros, demorados, complexos, arriscados e que envolvem grande investimento em tempo e dinheiro. 1 em cada 3 é considerado de sucesso, segundo o estudo da Boston Consulting no ano 2000. É fundamental analisar e pensar os detalhes. Fracasso. Então, pode fracassar com a falta de conhecimento, falta de planejamento, a falta de preparação para a mudança, migração dos processos de maneira errada, falta de testes. O que são os fatores críticos de sucesso que nós dissemos aqui no título desta apresentação? Então, começando por não é possível controlar todos os fatores presentes numa implantação. Então se pensa o quê? Na gestão de alguns fatores, que eles são os fatores críticos de sucesso. São fatores que possuem grande influência no projeto e que devem ser gerenciados corretamente. São fatores-chave que a organização deve ter ou precisar e que juntos eles podem realizar uma missão. Juntos, o gerenciamento desses fatores faz com que o empreendimento seja encaminhado para o sucesso, potencializa, auxilia. A nossa pesquisa teórica, então, ela começa aqui na revisão da bibliografia mesmo, né? Então, foram pesquisados artigos, foram pesquisadas dissertações, palavras-chave e consolidamos quais são os fatores críticos de sucesso na visão dos autores, que é o que nós vamos começar apresentando aqui a seguir. Então, o primeiro que nós vimos foi o suporte da alta administração e o que diz a SAP. É essencial que os donos ou diretores da empresa, enfim, profissionais de alta administração diretamente envolvidos com as decisões estratégicas estejam participando ativamente deste grupo na definição de processos, regras de negócio, SAP 2020. A composição e o trabalho em equipe ele é importante, outro fator crítico de sucesso. É necessário uma equipe que seja qualificada e represente as várias áreas funcionais. Se use os consultores de maneira apropriada, essa equipe tem que ser equilibrada, com habilidades, com remuneração, e esteja preocupada em avaliar a metodologia que vai ser utilizada na implantação e comprometida também. O campeão do projeto, ele é uma pessoa que ele vai ser responsável por aspectos técnicos e motivacionais para o processo. Ele vai ser interface entre as diferentes áreas e a área de TI. Ele vai promover a visão do projeto, avançando as integrações entre as fases. Ele vai promover mudanças na organização. Ele é responsável por acompanhar e monitorar o progresso do projeto, além de encaminhar a equipe para um objetivo comum. O plano de negócio e visão essa visão ela tem que ser transferida para quem vai implantar o ERP, o fornecedor e a empresa que muitas vezes é contratada para fazer essa implantação. Então, metas e objetivos claros, a compreensão clara dos objetivos estratégicos, a estratégia de implantação do ERP adequada. Então, a transmissão aqui da visão e da missão dessa empresa para quem vai implantar. O gerenciamento do projeto, por quê? Porque o projeto ele é complexo, envolve uma possibilidade de ocorrências de eventos inesperados. Ele depende de vários fatores e que pode impactar em prazo de implantação. Então, tem que ser tratado esse projeto de implantação do ERP como um gerenciamento de projetos, acompanhando tempo, qualidade, custos, riscos, integração, partes interessadas, as comunicações.
Aqui se diz sobre outro fator crítico de sucesso, que é a opção de arquitetura, implementação técnica e infraestrutura tecnológica. Então, tem que se selecionar cuidadosamente os pacotes, pensar nessa arquitetura, como que será a implementação técnica do sistema, qual é a infraestrutura que tem disponível, qual é a versão adequada desse ERP, como esse software deve ser considerado, qual é o pacote do ERP que tem que ser utilizado, o software e o hardware eles têm que estar adequados e no começo tem que se pensar já no monitoramento e na avaliação de desempenho desse processo. Para quê? Para ser transferidos lá para os procedimentos de teste. Opção de arquitetura. E como eu consigo isso, né? Então, para começar, os itens que vão compor o hardware e o software. Request for Information é um tipo de processo em que a empresa, solicitante, ela deseja saber quais são os produtos fornecidos por empresas do mercado. E Request for Proposal. Então, convite para que essas empresas apresentem propostas. A reorganização dos processos e negócios também é muito importante. Então, é um outro fator crítico. Envolve reengenharia de processos de negócios e mudança da infraestrutura. Esse mapeamento ele pode ser feito utilizando técnicas como o BPM, que é o Business Process Modeling. Então, tudo começa com qual é a estratégia e planejamento do processo, a análise dos processos do negócio, o desenho e a modelagem desses processos de negócio, a implementação desses processos, o controle e monitoramento desses processos e o refinamento. É um ciclo que é o BPM. A data de entrega e processo menor é que, embora eu tenha um gerenciamento de projetos, é de bom alvitre que as fases desse projeto sejam divididas em escopos menores para facilitar o gerenciamento. A parceria. Mesmo que eu feche o contrato com um fornecedor, tudo não termina no fechamento de contrato. Esse fornecedor ele vai me acompanhar pelo tempo de implantação e às vezes de operação assistida desse sistema ERP. Tanto esse fornecedor, como o gerenciador, como a equipe de implantação. Então, é muito importante que seja cultuada essa parceria. A cooperação e comunicação interdepartamentais é muito importante também, outro fator crítico de sucesso. Então, os gestores dos diversos departamentos da empresa que vai receber o ERP, eles têm que trabalhar de forma coordenada uns com os outros, para ter mais facilidade de implementar os planos de ação, para cultuar uma cultura integrada entre os seus liderados e manter uma integração entre todas as equipes de desenvolvimento também. Então, aqui um desenho que diz, uma pessoa chega com um problema, manda um e-mail para resolver. Ah, não é conosco. Não, não pode ser assim. O suporte do vendedor, o vendedor tem interesse que seu produto ele tenha sucesso. Quem está gerenciando para implantar esse sistema também tem esse interesse. Então, então tem que se buscar esse suporte. Onde? Na assistência técnica, na manutenção de emergência, nas atualizações, nos treinamentos dos usuários, na parceria adequada entre os consultores e os vendedores de hardware e software. Para quê? Para se conseguir uma mais fácil realização dos objetivos definidos. Então aqui, mais uma charge, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. O vendedor ele tem que buscar isso sim, né? E a empresa também tem que buscar esse suporte. Ele tem que ser uma pessoa preparada para isso. A garantia de qualidade, né? Então, no desenvolvimento de software, teste e solução de problemas, outro fator super importante, que tem que ser estabelecido já nas fases iniciais. Quais vão ser os critérios de qualidade da implantação desses sistemas ERP? Então, aqui um ponto também muito importante, que é o envolvimento e treinamento do usuário. O treinamento ele é fortemente ligado às características do produto. Então, os treinamentos eles têm que ser o melhor possível para ser suporte técnico para os usuários finais. E o usuário ele tem que ter uma real visão daquilo que está acontecendo com a empresa.
né? Ele não pode ficar em dúvidas. Esse processo tem que se procurar que seja transparente ao máximo. Porque com o envolvimento dos usuários, se traz ele como parceiro para essa implantação. O gerenciamento de mudanças é que é necessário um realinhamento do peopleware, né? Então, a mudança dos processos mentais dessas pessoas, dessa empresa, e que ela vai agir em sincronismo com o conceito operacional do novo sistema. Então, aqui mais uma charge, uma pessoa oferecendo um produto mais moderno, né? Essas pessoas estão trabalhando, só que eles estão empurrando uma carroça com uma roda quadrada, né? E eles não aceitam a mudança de imediato. Então, é um processo a ser gerenciado. Os sistemas legados são sistemas que já existem na empresa, que não necessariamente eles vão conseguir se comunicar bem com os novos recursos. Então, tem que se ponderar se eles continuam, se são descartados ou se são disponíveis. Qual vai ser esse handshake dessas empresas, desses sistemas legados. A nossa proposta metodológica, então, envolve essa parte pela qual nós já passamos, que é pesquisa em artigos relevantes sobre como se dá a implantação de ERP e quais os fatores que têm que ser considerados. A revisão bibliográfica entre os renomados autores. Consolidar a lista desses fatores, definindo os que orientam a obtenção dos resultados de sucesso. Aí nós realizamos uma survey para definir a aplicação do questionário. Essa survey ela foi autorizada pelo Comitê de Ética da Unital. E quais são os especialistas a quem esse questionário será submetido. Então, nós fizemos um levantamento dos fatores na bibliografia, organizamos esses fatores na bibliografia, compilamos na visão dos especialistas e o objetivo é se obter os FCS consolidados no âmbito de uma nacional. O desenvolvimento, então, né, ele envolveu uma pesquisa teórica, que esses fatores eles fizeram parte dessa pesquisa teórica. As palavras-chave foram fatores críticos de sucesso, ERP, implantação de ERP, FCS. Pesquisamos em sites como Google, FGV, Cielo, Publisher Parish. Os artigos citados, os documentos foram artigos citados em diversos trabalhos, de conclusão de curso, estricto sensu. Então, aqui é um mapa de quais foram os documentos consultados. Então, foram 46, envolvendo projeto de dissertação, monografia, dissertação, artigo de congresso e artigos. Esses documentos eles foram datados de 2002 até 2019, 46 documentos. Então, aqui o primeiro resultado, né? Se verificou, através dessa documentação, que o envolvimento e treinamento dos usuários ficou em primeiro, suporte da auto-administração em segundo, e assim sucessivamente. Nós voltaremos a dizer sobre esse assunto mais à frente. E aí depois, a partir da lista anterior, nós fizemos a consulta com os especialistas de diversas áreas, de engenharia de desenvolvimento, consultoria, diversas áreas, né, processos educacionais, gerência de projetos, logística, supply chain. Para classificar essa amostra, então se perguntou, você trabalha com RP? 25 disseram que sim, 10 não. Qual RP que ele utiliza? Então, 14 disseram que seria o SAP. TOTUS 1, o Oracle 2 e 7 não utilizam, né? Então, aqui eu destaco os principais. Se trabalha com engenharia, 20 trabalham, 15 não trabalham. Das 35 pessoas. Quanto tempo trabalha com engenharia? Então, 14 trabalham em outro setor e os demais trabalham a partir de 1 a 3 anos. Quanto tempo trabalha em RP? 7 não trabalham com RP
e os demais trabalham a partir de pelo menos 1 a 3 anos. Quantas vezes participou de implantação de sistema ERP? Mais de uma vez 12, uma vez 11 e 12 desses 35 não participaram. Aqui nós fizemos uma medição, aqui um acompanhamento de como foram as respostas na escala Likert de 1 a 5. Então nós vimos que de 1 a 5 elas ficaram numa média entre 4 e 5. Então já indicando que eles acham ou pelo menos importante ou muito importante. E aqui o desvio padrão, que ficou em torno de 0,46. Bem baixo, então demonstrando que a variação foi pouca. Os especialistas, eles classificaram, vamos dizer mais à frente novamente, sobre que teve uma inversão com os autores. Então, os autores entenderam que primeiro vem o treinamento e os especialistas, primeiro o suporte da alta gerência. Também nós obtivemos num espaço aberto para respostas 10 manifestações referentes a questionamentos se acrescentaria algum FCS aos apresentados. Então aqui sim nós vamos dizer como ficaram as classificações. Então, para os especialistas, suporte da alta gerência em primeiro, envolvimento e treinamento do usuário em segundo, aí depois vem gerenciamento de projeto, composição, trabalho em equipe, plano de negócio e visão, desenvolvimento de software, solução de problema, cooperação e comunicação, gerenciamento de mudanças, campeão do projeto, reorganização de processos de negócio, suporte do vendedor, opção de arquitetura, técnicas de implementação, data de entrega, escopo menor, conhecimento de sistemas legais e parceria. Já os autores, uma pequena inversão aqui nos dois primeiros. E depois, praticamente se confirma, ou seja, acabamos confirmando esses 15 FCS, apenas alterando a ordem. Então, esse aqui, que veio aqui em quinto, esse aqui está em quarto. E assim sucessivamente. A composição de trabalho em equipe, bem próximo. Reorganização do processo de negócio, veio antes para eles. O gerenciamento de projetos, ele vem aqui nessa posição, aqui veio em terceiro. Suporte ao vendedor, cooperação e comunicação, plano de negócio e visão, opção de arquitetura e infraestrutura tecnológica, conhecimento dos sistemas legados. Achei interessante de ele aparecer entre os últimos, mas talvez por ser mais voltado à parte técnica. Datas de escopo, datas de entrega e escopo menor. Aqui nós identificamos um pequeno bloco, logo depois dos dois primeiros, mas que aqui o campeão do projeto, tomador de decisão, ele aparece já no bloco a seguir. E essa opção de arquitetura e técnica de implementação também tem uma troca que fica fora. Mas os 15 fatores foram confirmados. Aqui a discussão, então, as respostas, você acrescenta algum aos 15 pesquisados? Então, uma pessoa diz responsabilidade de todas as partes e transição do antigo para o novo. Consideramos gerencial, ele está contido nos FCS, gerenciamento de projeto, suporte vendedor, composição, trabalho em equipe, cooperação interdepartamental, comunicação, gerenciamento de mudanças. Aderência e maturidade, uma pessoa disse aderência, outra disse maturidade. Entendemos também ser gerencial, então está onde? Envolvimento e treinamento do usuário, gerenciamento de mudança e suporte da alta administração. Diagnosticar adequadamente os processos, o modelo de negócio e gestão da empresa. Então também entendemos ser gerencial e ele está em suporte à alta administração, plano de negócio e visão e engenharia dos negócios. Evitar fazer adaptações, entendemos que é do ponto de vista técnico, e está em sistemas legados. Ambiente de teste, provedor, desenvolvedor de software, treinamento dos usuários, entendemos que é técnico, ele está em opções de arquitetura, de implementação tecnológica, envolvimento e treinamento do usuário, desenvolvimento de teste, solução de problemas, em 3 dos FCS. E finalmente,
o orçamento, o ambiente de infraestrutura, versão de banco de dados, processamento, backup, teste e homologação. Entendemos ser técnico gerencial e ele está em gerenciamento de projeto, opção de arquitetura, desenvolvimento de software, teste e solução de problemas. Na conclusão, então, nós entendemos que 2 FCS dos 15 estão no topo da lista, que é apoio da alta administração, envolvimento e treinamento dos usuários, tanto pelos autores como pelos especialistas. Os especialistas, eles demonstram nas respostas uma preocupação com o gerenciamento de projeto. São confirmados os 15 FCS desta pesquisa e o que eles disseram na resposta 3, eles constam dos 15 FCS. As propostas para os estudos futuros seriam um aprofundamento nos FCS, detalhando como forma de potencializar o sucesso em implantações e operações futuras. Trazer mais dos FCS as concepções de produtos e também processos de implantação pré-estruturados desses pacotes de software disponíveis no mercado, diversas marcas. Seria também a oportunidade de estudo verificar como que se daria num ERP específico o gerenciamento desses FCS. Aqui está a bibliografia que nós consultamos para esses slides. E eu fico muito grato a todos que participaram desse evento. Muito obrigado.